Lição de número 3. Tema da lição: a verdadeira adoração. Texto áureo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 24. Abre aspas. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Fecha aspas. O comentarista desta lição tomou por base alguns versículos do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Eu também irei ler alguns versículos e estarei tecendo alguns comentários com base no tema desta lição, a verdadeira adoração. Irei então ler a partir do 3 e estarei logo em seguida tecendo alguns comentários. Deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus estava saindo da região da Judéia para a região da Galileia. E segundo o texto bíblico, era-lhe necessário passar pela região de Samaria. De acordo com a geografia daquele lugar, não havia necessidade de uma pessoa que estava na região da Judéia, estava indo para a região da Galileia, ter que passar por Samaria. Não havia essa necessidade. Porque se assim fosse, aquela viagem se tornaria bem mais longa. Muito bem, mas acontece que Jesus, ele, na condição de Deus, ele sabia do que se tratava. Ele sabia o que fazia ou o que pretendia fazer, na condição de um Deus em pessoa, na condição de um Deus encarnado, na figura de um homem. É importante nós entendermos que Jesus Cristo, como Deus, ele sempre existiu. Como homem, ele passou a existir no tempo e no espaço. Ou seja, Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, ele carregava consigo duas naturezas. Uma natureza que ele sempre teve, divina, e outra natureza que ele adquiriu, humana. De modo que, muitas vezes, Jesus agia segundo a natureza divina. Outra hora, ele agia segundo a natureza humana. Quando a Bíblia diz que era ali necessário passar por Samaria, ele estava evidenciando aqui a sua natureza divina. Ele sabia do que se tratava e sabia daquele encontro que ele haveria de ter com aquela mulher e o resultado daquela conversa que ele teve com ela, daquele diálogo que ele haveria de ter com ela. Ele tinha tudo aquilo na sua mente divina. Muito bem, por isso que o texto diz que era necessário que ele passasse pela região da Samaria. E aqui, na narrativa, nós vamos ver o que aconteceu. Muito bem, lembrando que Jesus continua com as duas naturezas, aquilo que, teologicamente falando, nós chamamos de natureza hipostática, que é a união de duas naturezas, divina e humana. Jesus está ao lado do Pai na condição de um Deus homem. Ele está ali na condição da segunda pessoa eterna, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, que são três personalidades, e ele está ali com as suas duas naturezas, tanto divina como humana. Por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito, que pode interceder em favor dos seus, junto ali ao Pai, na condição de divino e de humano. Muito bem. A narrativa nos informa o seguinte, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada de Sicar, perto das terras de Jacó,
que Jacó tivera dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, como homem Jesus cansou, como homem ele se fadigou, ele teve sede, fome, ele chegou a dormir, ele enfim, foi inclusive morto injustamente, foi condenado, morto, e por morte de cruz, ele foi ali, né, sentenciado, mas tudo aquilo que ele passou na condição de homem foi em favor da humanidade. E aqueles que creem hoje, que respondem em fé, são beneficiados com a sua salvação. Então Jesus chegou cansado ali, né, daquela viagem. Era muito, muito longe, tem que passar por Samaria, mas ele tinha um propósito específico. Encontrar com aquela mulher e dar a oportunidade àquela mulher de salvação. E foi o que aconteceu. E não só isso, depois aquela mulher levou Jesus. Antes ela foi lá na cidade de Sicar e trouxe praticamente quase que a cidade toda aos pés de Jesus. Quer dizer, os principais daquela cidade ela trouxe aos pés de Jesus e depois Jesus foi até aquela cidade ali na região de Samaria. Muito bem, então vamos lá. Aqui nos informa o seguinte. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que quer dizer meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, cidade de Sicar. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Continuando. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens o com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele inicia um diálogo com aquela mulher, um diálogo maravilhoso, aonde ele se comunica com aquela mulher ali, naquele horário, e ela fica surpreendida porque não havia comunicação entre judeus e samaritanos. Os samaritanos era aquele povo que, logo após o fim do governo unido, o Império Unido. O Império Unido se deu durante durante o reinado do Saul. Saul governou 40 anos. Depois do Saul veio o Davi, mais 40 anos. Depois do Davi sucedeu o seu filho, que o sucedeu, Salomão, mais 40 anos. 3 vezes 4, 12. 120 anos de reinado unido. Depois de Salomão se dividiu o reino. O reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Reino do norte, capital Samaria. Essa mulher então era da região de Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Então Jesus, ele fazia parte do reino do sul. Porque o reino do sul, quando o reino se dividiu em reino do norte e do sul, o reino do sul, ele ficou com 2 tribos, Benjamim e Judá. Jesus não veio da tribo de Judá, Maria também. Davi era da tribo de Judá. Muito bem. Então, essa mulher aqui, ela fazia parte do reino do sul. O reino do sul que se tornou um reino pagão. Inclusive, a Bíblia fala que quando houve essa divisão, o Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte ali, Samaria, ele levantou altares a falsos deuses, construiu um templo para não permitir que aqueles que estavam sendo governados por ele fossem para Jerusalém adorar, porque o lugar de adoração era Jerusalém.
Por isso que a mulher vai questionar nessa conversa se o lugar certo seria lá em Jerusalém ou lá na região da Samaria. E Jesus vai responder tudo isso. Muito bem. Então, o que é que acontece? Jesus começou a conversar com ela e ela então alegou, mas o Senhor é judeu. E conversando comigo aqui, uma mulher samaritana, nós não temos comunicação, nós não temos relacionamento nenhum. Aí Jesus disse para ela, se tu conheceras o dom de Deus. Jesus quando iniciou a conversa, primeiro Jesus pediu água para ela, né? Dá-me de beber, né? Faz lembrar lá do capítulo 17 de Reis, quando o profeta Elias, né, numa época em que estava se abatendo sobre o país lá, uma fome que estava assolando todo mundo, o Elias ele foi orientado por Deus a ir na casa de uma viúva. E chegando lá, ele pediu água para aquela viúva. Aí ela deu. Aí em seguida ele pediu pão para ela. Né? Ela falou, não tem, pão não tem. Eu tenho só um pouquinho de massa aqui, numa vasilha, e tenho também um pouquinho de azeite numa botija, e vou fazer um bolo para comer o filho. E depois nós vamos esperar a morte, porque nós não temos mais nada. Aí o Elias falou, primeiro faça para mim o bolo. E eu te declaro, diante do Deus a quem eu sirvo, segundo a palavra do Deus a quem eu sirvo, que não vai faltar pão, não vai faltar farinha nem óleo na tua botija, até que Deus envie chuva. E foi dito e certo. Foi dito e feito. Então, quer dizer, o Elias foi também uma figura do Senhor Jesus. E Deus realizou um milagre na vida daquela viúva, como Jesus realizou na vida desta mulher samaritana. Nesta conversa, Jesus pediu água, ela falou, mas Senhor, etc. Aí Jesus disse para ela, se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias e ele te daria água viva. E ela continuou, mas o Senhor não tem como tirar a água desse poço. Esse poço de Jacó é muito fundo. O poço que o Jacó deu para nós, deu para o seu filho José na época, e nós bebemos até hoje, né, desse poço. Na época, o Jacó bebeu, sua família, o seu gado, etc., e nós estamos aqui pegando água. O senhor não tem como tirar água viva. O senhor não tem instrumento, não tem ferramenta apropriada para poder tirar água aqui. Jesus falou, não estou me referindo a essa água daqui não. Essa água daqui é o seguinte, aquele que beber dela tornará a ter sede, vai ter que estar pegando água sempre. Eu estou me referindo à água espiritual. Em outras palavras, foi isso que Jesus quis dizer e disse para aquela mulher. Aí ela então, na continuação da história, ela vai falar para Jesus que pretende chamar o esposo dela para poder beber também dessa água. É muito interessante. Então, quer dizer, essa água aqui, esse poço aqui de Jacó, representa o mundo. As pessoas, quando saem da presença de Deus, é o que está escrito na palavra do Senhor. Olha só, Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13. Olha o que é que diz Jeremias 2:13. Que as pessoas abandonam Deus, aí o que acontece? Elas vão buscar água aí fora, no mundo, né? Podemos dizer assim, metaforicamente falando, mas não encontra água. 2, versículo 13, diz o seguinte, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Quando a pessoa deixa o manancial de águas vivas, que representa Deus, ela vai buscar águas no mundo aí fora, através das drogas, da prostituição, da corrupção, da maldade, e não vai encontrar, porque a água da vida só existe em Jesus. É o que está escrito aqui também, em João, no capítulo de número 7. Jesus foi a uma festa chamada de Festa do Tabernáculo, e no último dia da festa ele se colocou de pé e clamou em voz alta, né? Foi da seguinte forma, ele clamou. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus não tinha morrido e ressuscitado para poder enviar o Consolador.
É isso que o escritor está deixando claro. Mas o certo é que Jesus representa, portanto, esta água da vida. O Espírito Santo representa esse rio na vida daqueles que creem. Porque água pressupõe exatamente isso, vida. Onde não tem água, não tem vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se encontra lá em João 14, versículo 6. Continuando, agora eu vou ao versículo, relendo o 14, onde é dito, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscar. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Continuando, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, etc. Agora ela vai falar sobre a questão da adoração. Então Jesus, ele então continuou falando da água, e ela falou, então eu vou chamar meu marido para beber dessa água. E Jesus falou, não, você não tem marido. Já teve 5, com esse que você está tendo é 6, e esse que você está com ele agora não é teu também. Muito bem, então a mulher tinha problemas de ordem moral, né? Mas não importa, quem de nós não tínhamos problema no passado? É o que fala aqui a palavra do Senhor. E hoje muitas vezes nós ainda, se não vigiarmos nem orarmos, nós estamos sujeitos a cair na tentação, porque o mal está aí por toda parte. Olha só o que é que diz aqui no capítulo 6, versículo de número 11, de 1 Coríntios. Olha só o que é que diz aqui. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes. Vamos ao versículo 9 a seguir, melhor, para entendermos melhor aqui. Vamos lá, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9, 10 e 11, onde nos informa o seguinte. 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todos nós no passado tínhamos uma vida totalmente desregrada, uma vida fora do propósito de Deus. Todos nós éramos pessoas que vivíamos segundo a nossa própria vontade, e a vontade, quando o homem vive segundo a sua própria vontade, o resultado vai ser o pior possível, porque a vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2, o contrário da do homem, que seria má, desagradável e imperfeita, e o resultado do homem viver segundo a sua própria vontade viver o resultado é o pior possível. São doenças, tristeza, morte, né? Degradação moral, espiritual e assim por diante. Então, aquela mulher estava vivendo uma condição moral totalmente comprometida, mas teve um encontro com Jesus, e Jesus a ressuscitou, espiritualmente falando. Jesus transformou a vida daquela mulher. Agora aquela mulher, ela vai falar a respeito de adoração, que é um tema da lição aqui, que é a verdadeira adoração. Ele vai falar o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer em mim, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Aí que nós chegamos no texto áureo, onde a conversa continuou ali se desenvolvendo, e Jesus então vai falar a respeito da verdadeira adoração. A verdadeira adoração implica em adorar em espírito e em verdade. Ela questionou, mas Senhor,
nossos pais adoraram, etc., aqui no monte, e teve aqueles que fizeram parte, em outras palavras, do reino do sul, adoraram em Jerusalém, quando o reino se dividiu, etc. Era mais ou menos nessa linha de raciocínio que ela estava trazendo o argumento, né? Que quando o reino se dividiu, aqueles que ficaram, né, fazendo parte do reino do sul, Judá e Benjamim, ficaram lá em Jerusalém, capital de Jerusalém, e adoravam lá em Jerusalém. Mas aqueles que passaram a fazer parte das 10 tribos do Reino do Norte, adoravam agora em Samaria, na região de Samaria. Aí ela perguntou, onde é que é o lugar para se adorar? É em Jerusalém ou é aqui no monte? Aí Jesus então chamou a atenção, corrigiu, dizendo, olha, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Não depende de região geográfica. Em outras palavras, Jesus, foi isso que ele disse. Ele quis dizer e disse. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, e o Pai está procurando os tais para que assim o adorem. Adorar em espírito quer dizer, a pessoa tem que ter a experiência do novo nascimento, tem que ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, porque o homem carnal não adora a Deus. O homem carnal, ele pode pensar que adora a Deus. Ele pode ser um religioso, mas o que ele está fazendo não agrada a Deus, a adoração dele não está passando do telhado. É o que está escrito aqui, olha só, 15 de Provérbios, capítulo 8, versículo, ou melhor, capítulo 15, versículo 8, o que é que diz aqui, ó? O sacrifício dos perversos, quer dizer, da pessoa carnal, da pessoa que não nasceu de novo, da pessoa que não é espiritual. Olha só, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Deus detesta, Deus abomina uma pessoa que adora ele, mas é uma pessoa que não passou pela experiência do novo nascimento. Ela não nasceu da água, palavra, e do Espírito, autor da palavra, o Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre de Maria. Muito bem. O Espírito Santo continua gerando, através da palavra, a cada um de nós, fazendo de cada um de nós novas criaturas, pessoas regeneradas. Muito bem, voltando aqui ao versículo. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então a pessoa que nasceu de novo, ela pode adorar, ela pode louvar, ela pode orar, ela pode agir em atitude de gratidão, ela pode fazer a obra do Senhor, ela pode se empenhar em fazer algo em prol do reino de Deus, e vai ser o contentamento de Deus, porque ela é uma pessoa que nasceu de novo. Verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Espírito quer dizer, é uma nova criatura. E em verdade. Fundamentado em quê? Na palavra de Deus. A pessoa tem que adorar fundamentado nas escrituras. Se não for, se ele não tiver fundamentado e sendo orientado pelas escrituras, a adoração não funciona. Não funciona. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. São pessoas que nasceram de novo e estão sendo orientadas pelas escrituras sagradas, pela palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não existe adoração. Adoração fora das escrituras sagradas, fora dos ensinamentos divinos, não é adoração. Adoração verdadeira são aqueles que nasceram de novo e estão sendo orientados pela palavra do Espírito de Deus, porque ele é o autor da palavra, como eu já falei. Muito bem. Mas o que nos chama a atenção também aqui é que no final, eu parei aqui no versículo de número 24, mas quero ler aqui o 30, eu vou continuar até o 30, 24, vamos lá, 30. Eu sei, respondeu a mulher, que quando o Messias vier, né? Peraí, eu sei, respondeu a mulher, vírgula, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse alguma coisa. Ninguém questionou, etc. Continuando. Ou porque falas com ela. Eu vou ler novamente, reler para sair melhor, para não engolir versículos aqui, ou melhor, palavras aqui. Respeitando a pontuação direitinho. Vamos lá, 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, ponto e vírgula. Todavia, vírgula, nenhum lhe disse, dois pontos. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Eles não questionaram. Não fizeram nenhum tipo de pergunta nesse sentido.
versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela foi falar daquele encontro histórico que teve com Jesus para os homens de Sicar, da região da Samaria. Vindo comigo, e a pregação foi essa, o ensinamento. A propagação que ela fez lá na cidade. Lá. Vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quer dizer, uma multidão saiu da cidade e foi ter com Jesus. E agora Jesus estava pregando para uma multidão. Dali Jesus foi até a cidade e muita gente se converteu. Então é isso que Jesus pretende fazer, né, desde os seus dias, e está fazendo. Porque milhares e milhares em todo o mundo continuam ouvindo a palavra através da pregação do Evangelho e se convertendo. Mas para ir finalizando aqui, eu achei interessante aqui alguns pontos importantes. Nós já estamos com 25 minutos, ainda dá tempo de falar algumas coisinhas aqui que eu achei muito interessante isso aqui, olha só. Muito bem. Exortações a respeito do Espírito Santo. Está no contexto, ó. Lá em Efésios 5,18 é dito: não vos embriagueis com vinho, que representa o mundo também, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós temos que nos encher do Espírito. Jesus era cheio do Espírito. E a mulher samaritana estava tendo a oportunidade de receber da parte de Deus o poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é aquele que aplica a salvação naqueles que creem. 2. Orar no Espírito. Efésios 6,18, Judas 20, fala também para que nós oremos no Espírito. Tudo isso está no contexto de adoração, né? Adorar em Espírito e em verdade. A pessoa espiritual vai orar no Espírito, né? Ele vai orar no Espírito fundamentado nas Escrituras. A cantar no Espírito Santo. Também fala aqui em Colossenses 3,16. A Bíblia nos orienta e nos recomenda a cantar no Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas questionam. Estou aqui mesmo, estou ouvindo música secular. Aí pergunta: você ouve música secular? Eu digo: de forma nenhuma. Eu ouço músicas que glorificam e exaltam a Deus. Músicas que foram produzidas, inspiradas pela palavra de Deus. Aí sim. E não é qualquer uma música gospel que eu ouço também não. Tem que ter fundamento bíblico. Muito bem. Gálatas 5,16 diz o seguinte: andar no Espírito, é dito assim: andeis no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, tá vendo? E finalmente, adorar no Espírito foi onde eu li, Jesus recomendou, né, no versículo 23, onde ele diz que o Pai está procurando esse tipo de adorador. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é onisciente, Deus é onipresente, e no entanto, ele se utiliza de uma metáfora aqui, declarando que está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Ele está procurando porque não é fácil. Para Deus tudo é possível. Agora, imagine, num mundo de mais de 8 bilhões de pessoas, são poucas as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Isto é, que nasceram de novo, são poucas. Isso é comparando com a grande massa, mais de 8 bilhões, que não quer, né, nada com Deus. A grande massa não quer nada com Deus. Jesus, certa feita, disse: o Espírito virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O mundo não crê no sacrifício que Jesus realizou ali na cruz do Calvário há quase 2000 anos. Tem mais de 2000 anos que Jesus veio, mas não tem 2000 anos ainda que Jesus realizou aquele único, perfeito e eterno sacrifício, porque nós não estamos ainda em 2030. Estamos em 2025. Fica aqui, portanto, esta lição de número 3, que trouxe esse título maravilhoso: a verdadeira adoração. A verdadeira adoração implica em nós sermos novas criaturas e adorar fundamentados nas Escrituras Sagradas. Salmos de número 105, versículo... Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Se inscreve, compartilha se foi importante para você esse conteúdo. E vamos juntos continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. Não importa a região, não importa o local, não importa. Importa que você seja uma nova criatura e esteja adorando com base nas escrituras sagradas, porque de acordo com Jesus, que quando nós somos orientados pelas escrituras, quando nós cremos nas escrituras e somos orientados pelas escrituras, rios de água vivas correrão no nosso interior. E ele falava isto a respeito do seu espírito que haveria de ser dado àqueles que viessem a crer nele, em Jesus Cristo e em seu sacrifício. Amém.